Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo no no livro dos Atos dos Apóstolos. Capítulo de número 8. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Capítulo de número 8, verso de número 25. Bendito seja Deus. Capítulo de número 8, verso de número 25. Os que encontraram, digam amém. Acompanhe comigo a leitura. Tendo eles, pois, testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém, e em muitas aldeias dos samaritanos anunciavam o Evangelho. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para a adoração. Regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. E, correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías, e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderei entender, se não há alguém que não me a ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como a ovelha para o matadouro, e como este mudo o cordeiro diante do que tosquia, assim não abriu a sua boca. Da sua humilhação foi tirado do seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram a certa água, e disse o eunuco: eis aqui a água, que impede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse:
creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro. E desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não ouviu mais o eunuco. E jubiloso continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto, e indo passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Amém. Esta passagem, ela é de um texto muito conhecido por todos nós. Filipe, um que fez parte daqueles aos quais a igreja, em votação, no capítulo de número 6 do livro de Atos dos Apóstolos, o escolhera para ser contado entre os 7 que haveriam de servir a igreja no ministério diaconal. Este diácono, segundo o texto que nós acabamos de ler, ele não só servia a igreja, como é um dos primeiros a ser chamados de evangelista. Mas o que eu quero nesta noite trazer para uma breve reflexão de todos nós é o ato extraordinário que se dá na vida daqueles que verdadeiramente se converte. O que acontece na vida daqueles que verdadeiramente entende que Jesus é o Salvador? O que acontece na vida daqueles que verdadeiramente recebe o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo? Evangelho este que inclusive na última sexta-feira o pastor Abacuque, ou melhor, na antepenúltima sexta-feira, o pastor Abacuque ministrou aqui e até falou de que Abraão ouviu deste evangelho. Porque muitas das vezes quando nós nos referimos aos evangelhos, nós simplesmente achamos que são os 4 evangelhos aos quais narram a vida e o ministério de Jesus. Mas aqui, dentro deste texto, havia um homem de posição, havia um homem que, embora estivera tido em Jerusalém, conforme nos diz o texto, e ele foi a Jerusalém com o intuito de adorar. E a sua compreensão sobre Jesus ainda se encontrava com algumas interrogações, alguns pontos que certamente ele não havia compreendido. E todos aqueles que verdadeiramente se dispõem a adorar ao Senhor Jesus, eles pautam inclusive a sua vida através da palavra de Deus. E não foi diferente com este eunuco etíope, o mordomo-mor da rainha de Candace, que era superintendente de todos os tesouros, que estava vindo de Jerusalém após adorar. E no seu regresso, ele ainda estava meditando na palavra de Deus. Ele lia o profeta Isaías. O Espírito Santo fala com Filipe, leva-o
até aonde se encontra este carro. E a expressão utilizada no texto é extraordinária. Quando nós vemos o verso de número 28, nós vemos que regressava assentado em seu carro, e Filipe, ele ajunta-se ao carro. E o verso de número 30 diz que ele estava correndo. É interessante notar, pastor Arnaldo, que a dificuldade diante das circunstâncias daquele momento não impediu com que ele cumprisse o propósito ao qual o Espírito de Deus havia o levado para que ele o fizesse. Mas perceba que enquanto o homem está no seu carro, Filipe está correndo. Irmãos, existem momentos que nós precisamos correr e estar atento. E não é muito fácil correr e estar atento. Por quê, pastor? Porque o texto diz que ele corria e estava ouvindo o que este homem estava lendo. Certamente, este homem estava lendo em voz alta. E o texto nos diz que ele correndo ouviu o que lia o profeta Isaías e disse: você entende o que você está lendo? A resposta que ele tem é: como é que eu vou entender, se não há quem possa me ensinar? E imediatamente pede a Filipe que subisse ao carro e assentasse com ele. E Filipe passa a explicar a ele sobre o texto ao qual ele estava lendo. A Bíblia nos diz no verso de número 35 que Filipe, abrindo a sua boca, e começou a falar nestas escrituras, e ele começou a falar de Jesus. A melhor coisa que nós temos para falar é de Jesus. O melhor nome que nós temos para pronunciar é o nome de Jesus. O melhor que nós temos para adorar é Jesus. O melhor que nós temos para aprender é com Jesus. E observe que Filipe fala de Jesus. Irmãos, e todos aqueles que entendem verdadeiramente quem é Jesus, aflora um desejo no seu coração, que é um desejo para aqueles que verdadeiramente entendem o Evangelho, para aqueles que verdadeiramente entendem quem é Jesus. E, sobretudo, tem a necessidade de obedecê-lo. O texto não nos diz, mas certamente Filipe falou para aquele homem do que havia acontecido há alguns tempos atrás, na mesma Jerusalém, quando Pedro, impelido pelo Espírito de Deus, anuncia o Evangelho. E a Bíblia vai nos dizer, no capítulo de número 2 e o verso de número 37, que aqueles que ouvindo eles, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? E disse-lhe Pedro:
arrependei-vos. Nós estudamos hoje na escola bíblica dominical sobre a mensagem do Evangelho. E a mensagem do Evangelho é o quê? Arrependimento. E ele diz: e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Certamente Filipe faz menção a este homem, deste acontecimento. Ele então pergunta: eu entendi o que eu estou lendo, eu compreendi quem é Jesus. E se Filipe fosse um assembleiano, teria feito a seguinte pergunta para ele: você quer aceitar Jesus? E certamente, imediatamente, aquele eunuco, ele diz: eu quero aceitar a Jesus como o único e suficiente Salvador da minha vida. Por quê? Porque ele entendeu o Evangelho, ele entendeu quem é Jesus, e ele entendeu que não tem como viver uma vida sem Jesus. E aí o extraordinário que acontece: todos aqueles que aceitam o Evangelho, sabem quem é Jesus, surge um desejo no coração. E qual é o desejo? Qual é o desejo? De ser batizado. Irmãos, batismo não é uma criação denominacional. Batismo não é algo que foi instituído pela denominação mais antiga, ou pela denominação, abre aspas, maior, ou pela denominação que primeiro chegou ao Brasil, ou a qualquer outro lugar no mundo. Não. O batismo é uma ordenança do Senhor Jesus. Batismo não faz parte de um ritual religioso. Batismo faz parte daquele que quer viver uma vida com Jesus e verdadeiramente se converteu. E deixa eu lhes dizer, repito mais uma vez: todo verdadeiro convertido tem o desejo de ser batizado. E lhes digo, se converteu, foi instruído sobre o batismo e não tem esse desejo, eu vou fazer inclusive aqui uma analogia. É como aquele crente que muitas das vezes desceu as águas batismais, mas a ceia para ele tanto faz. Até porque não é o batismo que salva. O que salva é o ato de crer. E quando desce as águas batismais, se professa publicamente. O batismo é um testemunho público de que você agora vive uma nova vida em Cristo Jesus. É aquilo que Paulo disse, que a vida que agora vivo, eu não vivo na carne, mas eu vivo na fé de Cristo Jesus, o nosso Senhor. O batismo, muitas das vezes para alguns, faz parte de um ritual religioso. Mas eu quero lhes dizer que o batismo do verdadeiro convertido, ele transcende esta realidade. E não é simplesmente o cumprimento de uma formalidade religiosa. Ela tem uma comunicação e uma ligação com o mundo espiritual de forma extraordinária.
E para você tentar entender essa dimensão, o próprio Senhor Jesus, quando ele é batizado por João o Batista, a Bíblia diz que o céu se abre, vem uma pomba sobre ele, uma pomba, o Espírito na forma corpórea de uma pomba, e pousa sobre ele, e há uma voz do céu que brada: eis o meu filho amado. E nós precisamos entender que essa comunicação no mundo espiritual, no que se refere ao ato de batismo, ele transcende simplesmente um ato aonde alguns olham e simplesmente dizem: como é bonito. Ou simplesmente acham que é simplesmente um ato religioso. Não, o batismo é para convertido. O batismo bíblico é para quem nasceu de novo. O batismo bíblico é para quem sabe quem é Jesus. O batismo bíblico é para aqueles que entenderam a palavra do Senhor Jesus. O batismo bíblico é para aqueles que querem ir morar no céu. Pastor, então quer dizer que só se eu for batizado eu vou morar no céu? Não. Mas todos aqueles que são batizados é porque desejam morar no céu. Mas o batismo não é o batismo que te salva. O batismo é a sua confissão pública. É você cumprir a ordenança do Senhor Jesus. Pastor, por que o senhor está falando de batismo em um pleno domingo, à noite? Vocês fizeram aí o negócio do tanque batismal. Vai correr isso aí, nós já vamos fazer batismo daqui a pouco? Mas é que é bom, irmãos, nós nos relembrarmos. É bom nós instruirmos. Até porque hoje nós temos também aqueles que são os filhos dos nossos irmãos, que muitas das vezes são criados na igreja. São nascidos e criados na igreja. Mas entra ano, sai ano. Ele já sabe discernir a sua mão esquerda da sua mão direita. Ele já tem o discernimento de que existe um céu e de que existe o inferno. Ele já sabe que Jesus é o Salvador. E às vezes nós temos aqueles pais que até dizem assim: olha, eu não deixo meu filho batizar porque o batismo é um compromisso muito sério. Eu tenho uma palavra para você nessa noite. Ensine os seus filhos a assumir o compromisso sério com Jesus. Assumir um compromisso sério com a igreja de Deus. Viver uma vida de seriedade diante de Deus. E batismo não se impõe. Batismo é algo que aflora, nasce no coração daqueles que sabem quem é Jesus. E a Bíblia nos diz que assim que aquele homem vê a água, ele vai dizer assim: eis aí a água. O que me impede de ser batizado? Verso de número 36. E indo eles caminhando, chegaram a uma certa água. E disse o eunuco: eis aqui a água. Não foi nem o Filipe que viu a água, pastor Arnaldo. O desejo do eunuco de se batizar era tão grande que certamente ele andando pelo caminho, ele já foi procurando aonde tinha água.
Para quê? Para ele se batizar, para ele descer as águas batismais. Porque era o maior desejo que ele tinha naquele momento. E ele diz: eis aqui a água. E ele faz uma pergunta: o que me impede de ser batizado? Filipe vai dizer para ele: é lícito. É como se ele estivesse dizendo assim: nada. Só há uma coisa. Você precisa crer de todo o seu, se crer, de todo o coração. Não é só parte do coração, é de todo. Jesus quer tomar conta de todo o seu coração. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar, cearei contigo. Jesus não quer parte, Jesus quer o todo. E aí o texto vai nos dizer: e respondendo ele disse. Filipe vai simplesmente dizer: se você crer de todo o seu. Olha a resposta dele. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro. E desceram ambos à água. Tanto Filipe como o eunuco. E o batizou. No próximo dia 14 de outubro, 13, perdão, uma sexta-feira, e para quem é religioso vai falar sexta-feira 13, vai se converter, infeliz. Oxe, que negócio é esse? Né? Na sexta-feira, dia 13 de outubro, nós estaremos realizando batismo nesta casa. E eu quero louvar a Deus porque nós temos alguns dos nossos irmãos que, assim como eunuco, ouviram a palavra. A palavra sentou em seus corações. Sabe quem é Jesus? E querem obedecer o Senhor Jesus. E por isso vão cumprir aquilo que o Senhor Jesus ordenou. E eles para serem salvos. Mas eles descerão as águas batismais porque são salvos. Até porque só o ato dessa convicção, se daqui até o dia 13 Jesus vir, fica tranquilo, você que está aí como candidato para descer as águas batismais, fique tranquilo, que se Jesus vir daqui até o dia 13, você é salvo, o céu lhe espera, porque você creu no Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus não vindo até o dia 13, você precisa cumprir a ordenança que Ele estabeleceu. E deixa eu dizer mais uma verdade. Não dá para se identificar como cristão se não tem o desejo de ser batizado. Não dá para se identificar e dizer: eu sou crente. E deixa eu dizer mais uma coisa. Deus tem filhos. Deus não tem neto.
o seu filho ou a sua filha não vai ser salvo porque você é filho de Deus e ele é netinho de Deus. Deus não tem neto, Deus tem filhos. E batismos são para os filhos de Deus. A você